Dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Eu gostaria de falar da RG, Instrumentos Musicais, a melhor empresa de instrumentos musicais do Brasil. Eu vou colocar aqui na tela o telefone para contato. É só você falar com o Gago que assiste o canal Acima de Tudo Rubro Negro, que lhe dará a você um atendimento bacana, mas bacana mesmo. Aqui também estão alguns de seus clientes que ficaram satisfeitos. Fala galera, no vídeo de hoje iremos falar tudo sobre o jogo entre Flamengo e Fortaleza, que será realizado amanhã às 16h30 no Maracanã. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Então vamos à notícia do Mengão. O Flamengo jogará amanhã às 16 horas no Maracanã pela 9ª rodada do Brasileirão contra o Fortaleza. O Flamengo terá alguns desfalques importantes. Entre eles o Gabigol e o De Arrascaeta. Gabigol suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido no Fla-Flu e o Uruguai que está servindo a seleção do país dele. O Flamengo deverá começar a partida com a seguinte formação: com o Hugo no gol, na lateral direita Mateuzinho, no meio de zaga Rodrigo Caio e Pablo, na lateral esquerda Ayrton Lucas, no meio campo William Arão, Andrés e Everton Ribeiro, mais à frente Vitinho, Pedro e Bruno Henrique. Vitinho substituindo o De Arrascaeta e o Pedro ao Gabigol. Eu acho que o Flamengo deveria entrar com o Lázaro. Eu acho que o Paulo Sousa deveria colocar o Lázaro no lugar do Vitinho. O Vitinho vem de um longo tempo parado e o Lázaro vem jogando bem. Assim, quando o treinador dá oportunidade, vem jogando bem. Eu acho que ele deveria colocar o Lázaro, não o Vitinho, nessa posição. Também existe a possibilidade de ele adiantar um pouquinho o Andrés e colocar o João Gomes no meio campo. Eu não gosto do Andrés mais à frente. Ele já jogou algumas vezes um pouco mais adiantado e o desempenho dele não foi legal. Mas isso é uma coisa que o Paulo Sousa deverá definir no treinamento de hoje à tarde, no Ninho do Urubu, para finalizar a preparação para o jogo contra o Fortaleza. Fortaleza também terá um desfalque importante. Lucas Lima está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Flamengo tem que, na minha opinião, adotar a seguinte tática: marcar em cima a saída de bola do Fortaleza, mas compactar essa marcação. Não adianta marcar em cima igual ele fez contra o Fluminense e não compactar. No jogo contra o Fluminense, o Flamengo fazia essa marcação alta, mas a zaga ficava muito lá atrás. Então, quando eles conseguiam quebrar essa primeira linha do Flamengo, eles pegavam a bola por trás do nosso meio campo e colocavam a gente em dificuldade. Tanto é que o Fluminense dominou praticamente o jogo todo e só não perdemos graças à grande atuação do Hugo e a atuação do time também a nível de raça, de comprometimento com o jogo. Então essa marcação tem que ser bem encaixada, compactada, a zaga sai juntamente com a marcação que o ataque fará. Caso contrário, não dará certo, porque o Fortaleza tem um bom time, apesar de estar em último lugar no campeonato. Quem assiste os jogos de Fortaleza percebe que ele tem um bom desempenho técnico, e tático, só está pecando nas finalizações, por isso que ele está em último. Mas é um momento que o Fortaleza vai ter um momento certamente que o Fortaleza vai acertar esse jogo, então a gente tem que ter muito cuidado. Esses jogos costumam ser muito perigosos. É uma boa equipe, está jogando bem e pode encaixar o jogo a qualquer momento, ou seja, conseguir fazer os gols que eles vêm perdendo a qualquer momento, ele construir uma vitória. Cabe nós marcarmos bem e não recuarmos igual recuamos contra o Fluminense, porque a conduta do Flamengo contra o Fluminense foi errada. O Fluminense na realidade nos amassou, pressionou bastante, principalmente no segundo tempo, devido a esse recuo em demasia, que eles falam baixar as linhas, que é o estilo moderno que se fala, o linguajar moderno, baixar as linhas. Na realidade o Flamengo recuou, deu a bola para o Fluminense e por pouco nós não perdemos aquele jogo. Graças ao Hugo nós conseguimos a vitória, mas por pouco nós poderíamos até ter perdido aquele jogo. Tantas foram as oportunidades do Fluminense marcar. Então o Flamengo tem que prestar atenção nisso. Marcou em cima, marcou. Se tiver que recuar, no máximo até o meio campo, para que você tenha condições de chegar ao gol adversário, porque o Flamengo recuou muito contra o Fluminense. Alguns podem dizer que é estratégia, mas uma estratégia que você não sai em uma jogada em contra-ataque, tá alguma coisa errada. Ou tá alguma coisa errada, ou a estratégia foi por água abaixo, porque o Flamengo não conseguiu sair em nenhum momento
dessa marcação, desse ataque do Fluminense. Então temos que prestar atenção nessa situação para que a gente possa ter um grande jogo amanhã. Porque uma vitória amanhã seria muito importante, porque Palmeiras e Atlético farão, sem dúvida, o jogo mais importante da rodada. Se houver um empate entre essas equipes, o Flamengo poderá ficar 1 ponto do líder. Seria uma boa situação no momento. Até porque a gente não vem jogando bem e dentro do campeonato, em termos numéricos, mesmo jogando bem, a gente estando em segundo ou até mesmo em terceiro, seria uma boa posição para que o time comece a crescer e demonstrar todo o seu futebol, porque o Flamengo tem futebol para jogar mais do que vem jogando. Agora, falando um pouquinho de bastidores, continua as especulações, né, de contratações. Agora a imprensa italiana anunciou, né, parte da imprensa italiana, vamos dizer assim, anunciou que o Vidal está praticamente certo no Flamengo e só está esperando rescindir o contrato para que ele seja apresentado ao Flamengo. Em relação à diretoria do Flamengo, ela não vai dizer nada em respeito, até porque para ela é até estratégico e confortável, né? Porque se ela disser que está negociando com o Vidal e por acaso não der certo, ela será criticada. Agora, se não der certo e ela não comentar nada, fica só coisa da imprensa. Então, para ela está numa situação boa. Isso não é só a imprensa do Flamengo, não é só a diretoria do Flamengo. Todas as diretorias de clube, ela tem esse procedimento. Eu acho correto da parte dela não comentar se realmente não há nada de concreto. Mas a imprensa fica aí buscando informações, querendo saber se vai contratar ou não. Só para vocês terem uma ideia, lá na imprensa chilena, diz que um dos representantes dele disse à imprensa chilena que ele está negociando com o Colo-Colo. Então eu te pergunto, qual é a verdade dessa história? Ele vai para o Chile, para o Colo-Colo, vem para o Flamengo, ou pode receber uma proposta da Europa? Porque também já disseram que ele está aberto à proposta da Europa. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É muito disse-me-disse, coisas efetivas mesmo não estão acontecendo. Temos que aguardar para saber se de fato ele poderá vir, para aí sim a gente comentar se será benéfica a presença do Vidal, em que posição ele poderá jogar, porque muitos desses que estão comentando aí que Vidal vai vir, que vai acontecer, se você perguntar a algumas dessas pessoas que trabalham na imprensa qual a função que ele pode exercer, o que ele vai trazer de benéfico dentro de campo, não estou me referindo à parte de marketing, de divulgação da marca Flamengo, estou falando dentro de campo, o que ele poderá entregar ao Flamengo, muitos não saberão te informar, porque sabe dizer o seguinte, vai contratar, não vai contratar, mas saber o que efetivamente o jogador pode acrescentar ao nosso clube, muitos desses aí não sabem. Só vocês fazerem essa pergunta eles aí, vocês por buscar informações na internet com nossos amigos, eles não saberão te informar, porque muitos não sabem, poucos sabem informar a função tática de um jogador. Não sabe se ele bate bem com a perna direita, não sabe se ele é bom cabeceador. Eu não estou falando do Vidal especificamente, estou falando de um modo geral. Tem muito jogador que a imprensa aí diz que vai contratar, mas se você perguntar a eles qual é a função do jogador em campo, o que ele pode acrescentar no clube, eles não sabem. Vou te dar um exemplo. O Flamengo estão dizendo que o Flamengo recebeu sinal verde para negociar com o Cebolinha. Aí já tem dizendo que o Flamengo, se contratar o Cebolinha por 15 milhões de euros, segundo a proposta do Flamengo, segundo a imprensa, e o Benfica quer 20 milhões, que o Flamengo deveria se desfazer do Bruno Henrique. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Bruno Henrique pode jogar um pouco mais por dentro, como se fosse um centroavante. O Cebolinha pode jogar do lado direito. Então já estão dizendo que o Flamengo, se contratar o Cebolinha, é porque o Bruno Henrique tá para sair do Flamengo. Pode até sair, questões financeiras, qualquer outra coisa. Mas em termos de futebol, esquema tático, posicionamento, não tem nada a ver. O Cebolinha joga tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O Bruno Henrique pode ser centroavante. Então, são essas coisas que eu quero passar para vocês, que tem muitos que não sabem o que falam. Só falam assim, vai contratar, não vai contratar. Então, essas coisas têm que ser muito faladas. Agora estão falando que o Flamengo não vai contratar mais o Thiago Mendes. Mas eu pergunto a vocês, o Thiago Mendes não estava certo no Flamengo? Essa semana deram o Thiago Mendes certo no Flamengo. Agora estão dizendo que o Flamengo vai esperar que ano que vem ele estará no último ano de contrato. A partir de janeiro poderá sair do
do time do Olympique de Marseille sem o Flamengo precisar pagar alguma coisa por ele. Olympique de Marseille, não, perdão, pelo Lyon, desculpa, pelo Lyon. Então agora eles podem falar qualquer coisa. Então ele estava contratado até um dia, 2 dias atrás. Thiago Mendes era do Mengão. Agora vamos esperar até janeiro. Então essas coisas que eu falo para vocês. A imprensa cria essa atmosfera de contratação. A diretoria fica na dela, porque para ela é legal. Ficam criando informações para abafar o que de fato a gente precisa saber, porque na realidade o Flamengo não está jogando nada, não é porque ganhou do Fluminense, não é porque está a 3 pontos da liderança, teoricamente, que a gente vai dizer que o Flamengo melhorou. Essas 4 ou 5 vitórias que o Flamengo teve aí, se você botar ao pé da letra, pelo menos 3 jogos não foram bons. Vou dar um exemplo: contra o Sport Cristal o Flamengo não jogou nada, contra o Fluminense não jogou nada, contra o Goiás fez uma partida regular, só jogou bem contra o Católica, vamos botar aí. Quer dizer, isso vai abafando o que de fato interessa, que é a melhoria de jogo que nós deveríamos ter. Isso não acontece, aí fica falando de contratações, aí fala de um suposto estádio, toda vez é isso. Eu já comentei isso no vídeo anterior, mas é bom ratificar esse tipo de coisa, porque as pessoas entendam que isso é muito interessante para a diretoria, ficar falando de contratações. Mas efetiva mesmo, não temos nada, entendeu? O Flamengo irá contratar? Lógico que vai contratar. Todo ano o Flamengo contrata, só pegar nos últimos anos. Todo ano o Flamengo contrata, em janeiro e em julho, quando abre a janela. Todo ano é assim. Mas o Flamengo contrata todos os jogadores que comentam em todas as janelas? Não contrata. Então vamos esperar. Contratou, assinou o contrato, foi lá no Ninho do Urubu, deu entrevista coletiva. Aí sim, vamos falar o que esse jogador poderá agregar no nosso time, qual a função que ele poderá exercer, qual a melhor virtude desse jogador, o que ele não pode oferecer e que a gente possa imaginar que ele poderia oferecer. Tudo isso tem que ser falado. Não é chegar, não, contratou o Vidal, resolveu os problemas do Flamengo. Não é isso. Tem que saber como ele vai se encaixar no time. Quem sairá para ele entrar? Porque se você contrata o Vidal, alguém vai sair, pelo menos do time titular. Qual é a função que ele vai exercer? São essas coisas que nós, torcedores, temos que saber. Não é ficar falando, contratou, tá bom. Pô, em termos de marketing, porra, muito bom, cara. Vai ser uma divulgação aí mundial, Vidal no Flamengo, um jogador reconhecidamente que tem uma qualidade, todo mundo conhece a qualidade dele. Ele vai agregar em termos de marketing, venda de camisa, beleza. Mas dentro de campo, o que ele vai nos oferecer? Eu não estou dizendo aqui que ele não vai nos oferecer nada. Eu estou perguntando a vocês, o que o Vidal poderá nos oferecer? É isso que nós temos que saber. Não ficar nessa balela, contratou, não vai contratar, entendeu? Essas coisas que são importantes. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês, galera. Vamos continuar torcendo para a melhoria do time. As contratações sairão naturalmente. Vocês podem estar certo que o Flamengo irá contratar, mas não fique aí se iludindo com Vidal, com Everton, Cebolinha, entre outros. Certamente virão jogadores, mas a gente não pode afirmar quem. E quando chegar esses jogadores, a gente vai comentar aqui junto, a gente vai analisar quais as condições desse jogador no nosso time. Então essas são as notícias do Mengão. Eu espero que o Flamengo faça um grande jogo amanhã contra o Fortaleza e consiga esses 3 pontos que serão fundamentais para o crescimento do Flamengo no campeonato. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Vambora, Mengão! Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo.